Deus está presente e Ele nos acolhe dizendo: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Com esta palavra, acolhemos a todos que participam deste culto. Convidamos você a compartilhar aí nas suas redes. Também colocar seus comentários. As suas observações durante o culto podem sendo feitas ao longo da transmissão. Coloque seu amém, cante junto quando for anunciado os hinos que estarão sendo colocados aí na linha do tempo, a letra do hino. Desejamos um abençoado domingo e um bom culto a todos. E esse culto nós realizamos em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembrando que o nosso socorro vem de Deus que criou o céu e a terra. Amém. Convido a comunidade a cantar o próximo hino, Deus Sempre Me Ama. A letra está colocada aí na linha do tempo, então esteja acompanhando. Convido a termos uma palavra de oração. Oremos. Misericordioso Deus, Tu nos ama e nos disciplina. Pedimos por este culto, para que ele seja gerador de fé, de transformação, para que cada pessoa que o acompanha se deixe treinar pela sua palavra. Abre o entendimento dos ouvintes, para que se voltem para Ti. Que Teu Espírito Santo distribua dons e levante novos atalaias. Por Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar há sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus. Manifestam-se as forças dos céus.
só luz que por Deus foi acesa, há de triunfar sobre o mal. Ó povo de Cristo na terra, não escondas a luz do Senhor. Em todo teu ser resplandeça o bendito sinal do amor. Ó povo de Cristo na terra, não esconda a luz do Senhor. Que a graça e a paz esteja contigo nesta hora que vamos ouvir a palavra do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 até 11. Assim diz o profeta: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, pois tu ouvirás a palavra da minha boca, e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares, para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso, para o avisares do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize a casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Querida comunidade, o profeta Ezequiel foi levantado por Deus enquanto o povo de Israel encontrava-se no exílio na Babilônia. A mensagem de Ezequiel é um chamado para as pessoas se voltarem para Deus, para que as pessoas voltem a ouvir a Ele. Deus conta com pessoas para que elas comuniquem sem medo, com fidelidade, a sua palavra a todas as pessoas, para que assim as pessoas possam avaliar a sua vida à luz da palavra de Deus. Foi para isso que Ezequiel foi chamado. A mensagem de Ezequiel convida o povo ao arrependimento e à conversão. Conversão significa voltar-se para Deus. Ezequiel, no livro de Ezequiel, nós vamos ver que ele fala contra as pessoas rebeldes, contra aqueles que são considerados perversos. Ele fala contra o rei da Babilônia, ou seja, fala contra o governante. Ele fala também contra as elites econômicas. Nós vamos observar que ele também fala contra a opressão social. O profeta fala contra a idolatria, aqueles que têm outros deuses. E também fala
contra os pastores que são infiéis, pastores que não falam aquilo que é a palavra de Deus na forma de lei e evangelho. Ezequiel é chamado para ser o atalaia de Deus. Ele é para ser, por assim dizer, o vigilante de Deus em meio ao povo. Veja como o texto começa dizendo: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. A função do atalaia é ouvir a Deus e avisar do perigo que as pessoas correm, aquelas que não ouvem a Deus. É uma tarefa importante que tem o atalaia. Essa figura do atalaia a gente pode ilustrar com a figura de um vigilante. Morei certa vez em São Leopoldo, num bairro, onde existia uma guarita e lá sempre tinha um vigilante. E este vigilante tinha um apito. E ele, de hora em hora, dava uma apitada. Mas quando havia algum perigo de assalto, ou de furto, de roubo, então esse vigilante saía pelas ruas apitando incessantemente o seu apito. E assim os moradores sabiam que eles estavam em perigo. A função do vigilante era alertar as pessoas do perigo, através daquilo que ele comunicava. Assim é a função de Ezequiel no meio do povo de Israel. Ele é o atalaia de Deus. Ele foi chamado por Deus para ouvir a Deus, ver naquilo que o povo corre perigo e anunciar. O profeta Ezequiel, ele ouve e ele anuncia. Porque se ele não o fizer, ele será responsabilizado por cada um do povo de Israel que se perder. Se ele não cumprir a missão dele, aquele que se perder, ele será o responsável. E ser responsável não significa só ter uma simples responsabilidade, mas significava pagar com a própria vida. Se alguém fosse morto dentro dos muros da cidade ou dentro do povo, por não ter sido avisado pelo vigilante, pelo atalaia, este era responsável e ele era punido com a própria morte. Agora, se ele anunciava o perigo, e mesmo assim, a pessoa se perdia, então ele estava isento de responsabilidade. Diz o versículo 9: mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Deus levanta atalaias entre o povo, levanta aqueles que anunciam o perigo, porque há caminhos que são maus, há caminhos que conduzem à morte, mas Deus, como diz o texto, no versículo 11, ele não quer a morte do perverso,
Deus não quer que o perverso morra. Perverso, aqui nesse contexto, é aquele que não anda segundo o caminho de Deus. É aquele que não se deixa chamar ao arrependimento. É aquele que não ouve os avisos do atalaia, não ouve os avisos de perigo que ele corre. Diante de Deus, não existe ser humano que não seja perverso. A palavra de Deus declara que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Todos são perversos. Todos estão pervertidos porque não estão voltados para Deus. Nós nascemos nesse mundo sem nenhum conhecimento de Deus. Por isso, Deus coloca os seus atalaias para chamar as pessoas de volta para Ele. Perverso é o que não ouve a Deus. O caminho dos perversos leva as pessoas a praticar iniquidades e maldades, diz o versículo 8. Se não forem avisados das suas iniquidades e das suas maldades que cometem por serem perversos, vão morrer e serão aniquilados. Mas Deus não quer a morte dos perversos. O que Deus quer é que o perverso se converta. Ele diz no versículo 8, se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá este perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. O nosso texto está dizendo, prezada comunidade, que o juízo de Deus atinge a todas as pessoas do povo e também aqui no caso o atalaia, ou no nosso caso, os mensageiros de Deus, também os pastores, os pregadores da palavra. O juízo é sobre todos. Se permanecerem em pecado, ele vem subitamente sobre os perversos, diz a palavra, mata e destrói. E não importa quem seja alguém do povo, seja um atalaia. Assim como Deus fez com Sodoma e Gomorra. Deus alertou. Não quiseram ouvir, veio a destruição. Assim como Deus fez com os egípcios que perseguiram o povo de Deus. Deus alertou, não quiseram ouvir, se perderam. Também, no Novo Testamento, Judas, um discípulo de Jesus, foi avisado, mas se perdeu porque não quis ouvir. Ananias e Safira, na primeira comunidade cristã, também se perderam, diz a palavra, porque quiseram enganar a comunidade, não quiseram ouvir o Espírito Santo, a palavra de Deus. Prezada comunidade, Deus na sua graça, Ele não consegue ficar parado. Ele, quando age, Ele nos salva ou Ele nos aniquila. Ou Ele nos destrói. É por isso que já no batismo a gente recebe a palavra. Quem crer será salvo, quem porém não crer será condenado. A palavra de Deus sempre tem essa dupla eficácia na sua ação. Ou ela salva, ou ela destrói. Ou ela salva, ou ela condena. Deus, na sua graça, Ele pode ser comparado como o sol. O sol, quando ele cai sobre uma planta saudável, ele provoca o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua saúde. Mas o sol, quando ele cai sobre uma planta doente, ele aniquila, ele a mata. Assim é a pessoa diante da graça de Deus. Aquela que se deixa moldar pela graça de Deus é transformada e ganha mais vida. Aquela que não se deixa transformar pela palavra de Deus, não segue a orientação da palavra, este é aniquilado e é destruído.
Mas a palavra de Deus que nós aqui ouvimos diz que Deus não quer que nós sejamos aniquilados. Ele quer que a sua graça nos salve e não nos aniquile. Ele quer que vivamos. Vejam o que diz o versículo 10. Visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? A palavra está dizendo, se a maldade está em nós, os pecados estão tomando conta da nossa vida, como é que nós vamos poder viver na presença de Deus? Como queremos nós permanecer na presença de Deus e não lutar contra o mal, contra aquilo que o profeta aqui nos diz, contra a injustiça social, contra a idolatria, contra os maus governantes, contra aqueles que não querem ouvir a Deus? Como é possível ficar indiferente a isso? Como podemos viver na presença de Deus sem fazer nada? Por isso diz o profeta, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que haveis de morrer? Existem caminhos que são maus na nossa vida, e deles nós precisamos nos livrar. Por isso a palavra de Deus diz, se não o fizermos, por que havemos de morrer por causa desses maus caminhos? Se temos tempo hoje para nos livrar deles. A questão primordial para viver na presença de Deus é converter-se, é voltar-se para Ele, é humilhar-se e se reconhecer como perdido, como perverso, como pecador, que necessita de perdão, que necessita de orientação para viver uma vida nova, sob a luz e o olhar de Deus. Quem se arrepende se abre para ouvir a palavra de Deus. Quem se converte, a primeira coisa que ele faz é ouvir a palavra de Deus, porque ninguém consegue voltar-se para Deus sem primeiro ouvir a Deus. Deus diz, eu não quero a morte do perverso, eu não quero a morte do pecador. Ezequiel 33, 11. Essa mensagem de que Deus não quer a morte do perverso, mas quer o arrependimento e a conversão, ela perpassa toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Se vocês lerem o Evangelho de Marcos, logo no seu início, diz ali que Jesus anuncia, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em última análise, Deus quer nos levar à fé. Arrependei-vos e crede. Arrependimento significa ser levado a crer na palavra. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista diz, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17 diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Com a chegada de Jesus, o reino de Deus chegou até nós. E Ele nos chama para nos voltar para Ele. Arrependimento significa se voltar para Ele. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Diz Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Uma última palavra do Antigo Testamento, de Provérbios 28, diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. Veja, quem encobre os seus pecados, quem diz que não tem pecado, quem não reconhece os seus pecados, aquele que nunca faz nada de errado na vida, diz, olha, este não vai prosperar na presença de Deus. Mas aquele que deixa o seu pecado, aquele que confessa, olha, eu errei nisso, isto foi mal, eu procedi mal, porque na vida não tem como a gente não errar. Há muitas situações
que independente do caminho que a gente toma, a gente vai errar, vai pecar, vai fracassar, vai promover o mal. Quem é o pai e a mãe que não quer o bem dos seus filhos? E quem é o pai e a mãe que nunca fez nada de mal para eles? Mesmo os amando e querendo o melhor para eles. E quantas vezes, por exemplo, uma mãe protege seu filho de tal maneira que ele se torna uma criança mimada. Ela queria o melhor para ele, mas acabou fazendo um mal para ele. Na vida não é possível a gente viver sem pecar. E por isso a palavra nos convida a confessar aquilo que pesa, aquilo que a gente percebe que, à medida que a gente vai vivendo, falhou. E assim, deixe o pecado e busque uma nova caminhada, um novo jeito de viver. Pessoas cristãs são pessoas que se creem e que se confessam como pecadoras, como perversas, como diz aqui o texto que nós lemos. Por isso, cristãos, eles vivem da confissão e da absolvição dos pecados. Cristãos têm necessidade de ouvir do perdão, porque eles sabem quais são os seus pecados. Pois a confissão e a absolvição dos pecados, praticada na vida de cada um, é um sinal daqueles que ouvem a Deus. Porque volta e meia a palavra revela alguma coisa que precisa ser mudada na nossa vida. E aí nos resta confessar, nos arrepender e buscar a nova vida. Ser cristão é viver constantemente nesta vida de arrependimento e confissão, reconhecendo a nossa situação de perdidos diante de Deus e recebendo dele o seu perdão, a sua misericórdia. Lutero, nas 95 teses, ele começa exatamente na primeira tese dizendo: fazei penitências. Vida de um cristão, ela inexiste sem o reconhecimento de pecados e a busca do perdão e a confiança no perdão de Deus. Esta é a mensagem que Deus quer nos comunicar também aqui nesse texto. E é muito bem ilustrada no Novo Testamento, na primeira carta de João, capítulo 1, onde o evangelista João diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. É bem verdade, prezada comunidade, que tem alguns que são mais pecadores do que outros. O cristão não é aquele que não peca, mas é aquele que peca e reconhece os seus pecados diante de Deus. Agora, destes que são pecadores, tem aqueles que jamais reconhecem pecados. Cristãos se sabem pecadores porque Deus os declara como tais. E por isso Deus os chama à conversão, os chama a se voltarem para Ele. E aqueles que assim o fazem, lutam contra aquilo que não está bem na sua vida. A falta de amor, a falta de engajamento em favor da justiça social, o combate à idolatria, a denúncia dos maus governantes,
e assim por diante. Também é fato que a palavra de Deus, além dela mostrar o nosso pecado, a nossa maldade, ela nos mostra a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, o perdão dos pecados. Conforme nós ouvimos, Deus não quer a morte do pecador. E Ele não quer porque Ele é misericordioso. E tem alguns que creem com mais afinco do que outros nisso. Assim como também tem alguns que com mais afinco reconhecem os seus pecados do que outros. Assim é a vida cristã. Um bom exemplo da vida cristã para nós é o apóstolo Paulo. Na primeira carta aos Timóteo 4,16, ele diz: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior de todos. Todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para os outros, para todos. Para todos aqueles que creem nele para a vida eterna. Paulo diz: eu sou o pior. E eu me reconheço como tal, porque vivo pela graça e pela misericórdia de Deus. A minha justiça é a justiça que Jesus conquistou para mim, e por isso eu posso viver em liberdade, porque eu estou na graça. E Deus assim me constituiu para que eu seja um modelo, para que outros também passem a viver nesta mesma graça, diz o apóstolo Paulo. E é isto que cada cristão, cada cristã deveria tornar-se. Um pecador agraciado, convertido, voltado para Deus, e assim praticar aquilo que o texto está dizendo. Ouvir a Deus e anunciar aos outros aquilo que ouve de Deus. E esse anúncio, com certeza, vai atingir a outros pecadores. E é o único jeito que Deus tem de atingir, é mediante o anúncio que os atalaias de Deus fazem. Como diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, a fé vem pelo ouvir da pregação. E a pregação nada mais é do que o recado de Deus a cada um de nós. Ninguém torna-se cristão sem ouvir a pregação. Aqui no texto de Ezequiel, quem ouve tem a tarefa de anunciar. Porque se não anunciar, será responsabilizado por aqueles que se perderam, que não foram alertados do perigo que corriam. Eis aí a missão da comunidade de Jesus Cristo: ouvir e anunciar, ouvir e denunciar, ouvir e testemunhar. O descuido da pregação leva o mundo à perdição. Por isso, não deixemos de ouvir e não deixemos de anunciar os propósitos de Deus para o mundo. Independente se seja rei, seja governo, seja amigo, seja inimigo. Que Deus nos ilumine nessa tarefa de fazer vida nova. Amém. Convido a cantar Ó bem cego eu andei.
No próximo domingo, dia 13, a comunidade Bom Pastor Garcia estará retornando com o culto presencial às 9 horas da manhã. Continuam valendo todas as recomendações sanitárias das autoridades. Pessoas com comorbidades, com maior risco, precisam tomar todos os cuidados. Aqui na igreja, também quem vai participar do culto é obrigatório o uso da máscara e também estaremos disponibilizando o álcool gel para a devida higienização. Fica o convite para aqueles que querem participar do culto presencial aqui no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Também comunicamos que a oferta do culto de hoje, a comunidade cristã, desde os primórdios, sempre levanta uma oferta em favor de alguma causa, em favor do anúncio do Evangelho. Hoje ela é destinada para o Sínodo Mato Grosso, para as pessoas que congregam lá na igreja do Mato Grosso. A caminhada conjunta tem muitas dificuldades, e então essas ofertas ajudam a suprir as necessidades destas comunidades bastante espalhadas pelo Mato Grosso na sua dimensão. Então, que Deus abençoe as dádivas, bem como os doadores. As ofertas podem ser deixadas na secretaria no decorrer da semana, como também você pode acessar o site luteranos.com e ali tem uma oportunidade de você fazer a oferta de forma online. Então, tanto no site do Sínodo Vale do Itajaí tem para ofertas quando é destinada ao Sínodo, como no site da SLB tem para aqueles que desejam ofertar na oferta nacional. Deus abençoe a todos. Convido para nos dirigir a Deus com uma palavra de oração de intercessão. Oremos. Intercedemos, Senhor, pelos atalaias da sociedade brasileira, para que estejam vigilantes na defesa da vida, no combate à violência, na defesa da saúde, na defesa da educação. Que os atalaias brasileiros não se deixem intimidar pelas ameaças de pessoas que congregam em comunidades ou não. Que tenham coragem, sempre de novo, de dizer aos pecadores quais são os seus pecados. Intercedemos, Senhor, pelas eleições municipais e estaduais em nosso país, para que possa haver renovação de lideranças, para que pessoas comprometidas na defesa do bem-estar das pessoas estejam cada vez mais engajadas na política. Que a nossa política possa ser financiada cada vez mais de maneira honesta e transparente. Intercedemos pela saúde de Érico Schule e também de Luciomar Imrot, para que encontrem o auxílio necessário nos tratamentos que buscam. Intercedemos por cada um que acompanhou este culto, para que, sempre de novo, ouça a Tua palavra e anuncie a Tua vontade ao mundo. É o que pedimos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a cantar o último hino, o hino Deus vos guarde pelo seu poder. Dedicamos esse hino a todos os aniversariantes nesse dia, também à pastora Mara, que hoje não esteve aqui conosco, ela esteve realizando o culto na paróquia de Timbó. Convido a cantar Deus vos guarde pelo seu poder. Deus vos guarde
queira receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém.